Que às vezes a gente chega na igreja, né, amado? Nem dá tempo a gente falar com todo mundo, mas é bom ter esse momento de falar uns com os outros, né? É importante. Amém, queridos? Então, hoje vamos falar sobre... Deixa eu tirar meu óculos aqui para eu conseguir ler. Como se manter perseverante em Deus. Amém? Então, como se manter firme, perseverante. O significado da palavra perseverante é constante. Amém? Como se manter constante. Porque vira e mexe, alguns cristãos, né, ficam meio enfraquecidos, ficam meio tristes, às vezes vão procurar consolo no mundo, mas no mundo não tem consolo. Amém? O mundo não tem resposta. E não vou falar aqui motivos, né, porque cada pessoa sabe, mas você pode até desanimar, você só não pode desistir. Amém? Você pode desistir de desistir. Porque você não é uma pessoa fraca, você é filho de Deus. Deus tem um plano poderoso para você, você não pode se entristecer. Amém? Então, seja constante, seja firme, através da palavra de Deus. Amém? E eu queria começar falando de um texto de um verso que está lá em Tiago 4:8. Eu estou usando a King James, tá, gente? Deixa eu voltar aqui que eu não... Tiago 4:8. Eu lembro desse versículo, eu era nova convertida e tinha fita cassete da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, e eles estavam ali cantando, ministrando a música, e tinha Olha, não, essa turma aqui não sabe, não, mas essa daqui sabe. Para com isso. Lembra, vocês lembram? E tinha uma parte lá da música que ele parava a música e começava a ministrar, e ele citava esse texto. E eu fui muito tocada por ele, sabe? Eu não conhecia, eu estava realmente iniciando, né, na fé, e eu gostaria de ler esse texto maravilhoso. Ele diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Tem versão que diz mente, né, dobre, ânimo dobre. E eu fui buscar no dicionário, porque na época não tinha Google. Não tinha, eu queria saber o que era ânimo dobre. O que era ânimo dobre é uma mente dividida entre o que é certo e o que é errado. E eu comecei a fazer o Rema, né, 2013, e a primeira matéria foi Fundamentos da Fé. E o professor falou sobre a fé do coração e a fé que era assentimento mental. E eu comecei a buscar no meu coração se a minha fé era um assentimento mental ou se a minha fé era, de fato, do coração. E eu corri lá nesse versículo de novo, porque ele fala pecadores, né? E a gente, depois que faz o rema, que a gente se depara com essa palavra maravilhosa, a gente sabe que não estamos mais nessa condição de pecadores. Mas ele diz assim, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então, se eu estou com um ânimo dobre, um dia eu creio, no outro dia eu já não creio, né? Eu estou tomando um dia eu tomo uma atitude de fé, no outro dia eu abandono a fé e vou viver a minha vida de qualquer jeito. Eu estou vivendo uma vida de pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso me manter firme para que eu não possa retroceder, para que Deus não ache em mim um coração duvidoso, porque Ele quer de nós um coração firme. Amém? Por isso o tema dessa noite, como ser firme. Como que eu posso me manter perseverante? O que eu tenho que fazer para eu me manter firme diante do Senhor? Porque as adversidades, elas chegam para nós todo dia. Eu não estou aqui falando algo, né, para te trazer um medo, mas Jesus, ele não prometeu uma vida de cor-de-rosa.
uma vida que você está acima de todos os problemas. Muito pelo contrário, ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Só que ele mandou a gente ter o quê? Bom ânimo. Isso significa que eu tenho que estar preparada para o dia mau. Amém? E o que eu preciso fazer? Eu preciso me firmar na palavra. Eu preciso receber essa palavra de todo o coração, para que o dia mau, quando ele chegar, eu possa estar firme. Porque não adianta, querido, você ter uma vida de qualquer forma, aí o dia mau chegar e você ficar desesperado, procurando na Bíblia os versículos de fé. Irmão, ora por mim. Meu Deus, eu vou fazer isso. Mas o dia mau já chegou. Você não se preparou para esse dia mau. Você não se encheu da palavra para que no dia mau não sofresse tanto dano. Porque o dano vem. Amém? Não fique aí assustado. Porque, e outra coisa também, as pessoas acham que o dia mau só chegou para elas. Eu estou passando por um problema, só eu que estou passando por isso. Eu sou o Jó. Não sei se vai dar para a gente falar de Jó aqui. Eu já queria indicar esse livro maravilhoso aqui, Vencendo os Inimigos da Fé, do Eliezer Rodrigues. E os inimigos da fé é dúvida, medo e ansiedade. 3 coisinhas, né, que a gente tem que estar firme na palavra para que essas coisinhas não tomem um lugar da palavra na nossa vida. Amém? Então, o dia mau chega e eu tenho que estar pronto para vencer nesse dia mau. Afinal de contas, a palavra diz que eu sou mais que vencedor. A palavra não diz que o dia mau vai chegar e você vai ser derrotado. Só se você quiser. Amém? Eu creio que você não quer ser derrotado. Então, queridos, o dia mau chega e você precisa estar pronto, mas não pronto de qualquer jeito. Não pronto com a fé do tipo assentimento mental. Porque eu ouvi falar, alguém me falou, então eu vou andar na fé dessa pessoa. Não, você vai andar na sua própria fé. Amém? Você precisa se encher da palavra para que quando o dia mau chegar, quando vier, né, as investidas de Satanás, porque ele joga os dardozinhos dele. Ele é mestre de fazer isso. Quando ele jogar os dardozinhos, você está pronto. Eu lembro que na pandemia, eu tinha um dinheiro para receber e lockdown, fecha tudo, não sei o quê. Meu dinheiro não saiu. Aí tudo bem. Auxílio emergencial, eu não estava como é que fala? Para receber, eu não estava naquele, sei lá, como que chama aquilo os critérios para receber, não estava. Eu digo, tudo bem. Aí o diabo um dia falou para mim, você vai passar necessidade. Eu falei, não vou passar necessidade. Aí, na mesma semana, eu entrei em contato com a menina aqui do departamento social, que na época era a Dani. E eu comecei a conversar com ela. Falei, Dani, como que está a situação aí da cesta básica? Aí ela, tá, não sei o quê, a gente está recolhendo e tal, não sei o quê. Você está precisando de uma cesta básica? Eu falei, não. Eu quero doar 2 cestas básicas. Porque a resposta que eu tinha para o diabo era essa. Você vai passar fome, você vai passar necessidade. Não, pelo contrário, eu vou abençoar outros. Amém? Porque o dia mau, quando ele chega, ele te revela muita coisa. A primeira coisa que ele revela para você é como está a sua fé. O dia mau chega, meu irmão, não adianta você achar que você está lá em cima. Quando ele chega, você sabe direitinho o nível que você está. Então, você precisa estar firmado em Deus para que, quando esse dia chegue, você saia ileso. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Deus não tem prazer, amado, em que você viva passando necessidade. Sabia disso? Eu estou aqui passando necessidade. Estou vivendo pela fé. Não, isso não é fé. Amém? Você precisa vencer as adversidades, mas de acordo com a palavra de Deus. Tem esse outro livro maravilhoso aqui do Kenneth W. Hagin, Você Pode Vencer. Não sei se tem na livraria, eu não olhei. Cadê o pessoal da livraria? Tem na livraria esse? Esse tem? Do Eliezer? Esse é muito bom. Tem um capítulo inteiro que ele fala sobre Jó. Né? Não vou falar aqui, não vai dar tempo para a gente falar a respeito de Jó, mas são livros maravilhosos que eu recomendo para vocês. São fininhos, escolhi 2 pequenininhos. Você lê num dia, numa tarde.
Esse aqui eu comecei a ler às 11 horas, uma hora eu terminei. Li rapidinho. E olha que eu estava fazendo um monte de coisa, né? Que a gente está em casa, a gente faz um monte de coisa e ainda consegue ler. E, queridos, quando o dia mal chegar, não adianta você chorar. Amém? Não é para você chorar, é para você puxar a fé que está dentro de você e colocar para fora. Amém? Agora, se você, no tempo que está aparentemente tudo bem, né? Que está tudo tranquilo, as contas estão pagas, o marido está em casa, não foi embora, não largou você, os filhos estão em casa, está tudo na santa paz. O que é que você faz? Você liga lá seu Netflix, fica lá 5 horas assistindo série, né? Assim, vou passear, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, vou ficar no celular. Mas aí, quando o dia mal vem, você dá aquele desespero. Então, em vez disso, começa a alicerçar aquilo que você necessita. Amém? Cada um de nós tem uma área mais frágil. A gente é forte numa coisa, mas é fraco em outros. Não tenha vergonha de admitir isso para você mesmo. Você tem que saber em que você é bom e em que você não é. Para quê? Para aquilo que você não está ainda dominando, você procurar literatura para que aquilo seja suprido. Por isso que a gente indica o livro aqui, tá bom? Não é nada para, olha, estão vendendo livro, estão não sei o quê, e a Bíblia. Não, amada, a gente lê a Bíblia e tem os complementos. Eu gosto desses livros aqui porque todos os versículos deles estão em aberto. Ele cita, né, o versículo e fala o que precisa ser falado dentro daquele versículo. Amém? Então, os tempos difíceis, eles estão aí. Nós não estamos imunes a esses tempos difíceis. Mas você precisa ter, amada, a consciência de quem você é. Isso é algo de suma importância. Você precisa saber quem você é, quem é Deus. Porque, senão, você vai ficar igual Jó. Amém? Eu não ia falar dele, mas... Então, tem gente que coloca Jó lá em cima, né? Jó, um homem íntegro e tal, blá, blá, blá. Mas Jó, ele não está na galeria da fé. Ele está lá na Bíblia, está um exemplo. Eu vou deixar você ficar curioso aqui para você ler esse livro. Amém? Não vou falar tudo, não. Mas você vai ficar assim, impressionado, porque durante muito tempo você acreditou, né, em tudo aquilo que Jó passou. Você diz, então eu posso passar também. Amado, existem várias coisas que aconteceu na vida de Jó, que ele permitiu que tudo aquilo acontecesse, né, por falta de conhecer a Deus, porque o Espírito Santo não vinha sobre ele não era rei, nem sacerdote e nem profeta. Né? Existiam algumas coisas ali do Antigo Testamento que ele não estava enquadrado naquilo, mas Jó fazia muita coisa através do medo. E hoje isso é um exemplo para nós. Eu não posso agir só baseado no medo. Ai, meu Deus, eu vou fazer um exame, e agora? Eu estou com medo do resultado. Vamos orar pelo resultado que talvez venha ruim. Sabe? É uma oração baseada em quê? No medo. E essa oração, talvez ela nem surta muito efeito, porque a oração ela tem que ser baseada na fé. Amém? Não na base do medo. Não faça nada debaixo de medo, debaixo de uma pressão. Ai, Jesus, e agora? Meu Deus, misericórdia. Não, querido. Se você entender a palavra, se você se encher da palavra, você vai ficar firme. As coisas ao seu redor você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, meu Deus, e agora? Não, você está firme na palavra. Você sabe que aquelas pressões, que aquelas coisas, elas vão passar. O diabo ele não vai ficar 24 horas te rodeando. Porque se você está firme em Deus, vai ter uma hora que ele vai ter que correr. Vai ter uma hora que você vai dizer, ei, eu não vou precisar de cesta básica, não, eu vou dar. Porque talvez ele pensasse, e agora? Vou mandar uma mensagem para a menina, me dá uma cesta básica aí. Não, espera aí. Vai lá, compra lá o negócio, entrega lá na igreja, bota lá, passa aqui e pega o dinheiro. Porque, amado, se a gente não fizer algo, sabe, movido por fé, a gente vai naufragar. A primeira dificuldade que a gente encontrar, a gente vai dizer, não, eu jogo a toalha. E nós não fomos chamados para jogar a toalha. Amém, queridos?
Filipenses 1:6, por favor. Não, antes de Filipenses, eu quero Marcos 13:13. Por favor. Sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim, receberá a glória da salvação. Aquele que permanecer perseverante. Amém, querido? Interessante, ele diz, sereis odiados de todos por minha causa. Tem gente que vai odiar a gente, queridos, por causa de Jesus. Tem gente que vai olhar para a gente e vai dizer, aí, ó, metida besta. Está achando que está podendo, né? Julga a gente por causa da atitude de fé que a gente tem. Amém? Outra coisa também, para os jovens. Vocês são odiados na escola de vocês, por causa de Jesus. Vocês precisam saber disso. Lá, naquele ambiente lá, tem pessoas que estão torcendo para vocês escorregarem na casca de banana. Para depois dizer, você não é crente? Por que você fez isso? Para te acusar. Satanás ele usa essas pessoas para te acusar. Só que vocês não são como eles. Amém? Fale com todo mundo. Deixe uma abertura para que você possa falar de Jesus para eles. Viva uma vida íntegra. Agora, não entre na conversa deles. Amém? Porque eles estão debaixo de uma influência maligna. Porque o Deus deles, amém? Eles estão perdidos. O Deus deles é o Deus desse século. Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz. Então, eles estão loucos para ver vocês escorregarem, para que eles possam acusar vocês. Está vendo? Aí, ó, você falou e aí fez isso errado. Então, tenha uma vida íntegra, se encha mesmo da palavra. Amém? Não se importe porque vocês são odiados. Não deixe isso entristecer vocês. É melhor ser odiado por causa de Jesus do que ser amado por causa do diabo. Né? Porque, amado, eu não sei, na minha época de jovem, eu não sou tão idosa assim, não, né? Mas na minha época de jovem, o jovem sofria de uma forma, né, diferente. Hoje eles são atacados em todas as áreas, gente. É demais. Quando a gente vê um jovem na igreja, você fica, glória a Deus, né? Está aqui. Porque, gente, é um negócio complicado. Lá. Né? A confusão é tão grande que eles não sabem nem quem eles são mais. Estão dizendo que são um bicho, que são isso, que são aquilo. Gente, isso é uma loucura. Né? É uma coisa de louco. Mas vocês são separados por Deus. Vocês estão lá, mas vocês não serão contaminados por essa loucura. É uma loucura, gente. É loucura. Às vezes eu vejo alguma coisa assim, eu digo, menina, outro dia a menina me mandou um vídeo. Eu digo, não quero ver isso, não. Quero ver isso, não, porque dá uma tristeza, não dá? Meu Deus, que coisa louca. E Deus colocou em vocês, no coração de vocês, um sonho, um chamado, algo grandioso. E Satanás ele quer impedir vocês de chegar onde Deus quer que vocês cheguem. Aí ele coloca o quê? Desânimo. Ah, é muito difícil ser cristão. Não é não, querido. Difícil é ser do mundo. É muito difícil ser do mundo. Ser um cristão, não. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem um Pai que é bom. Você vai fazer uma prova do Enem aí e talvez você não tenha conseguido uma boa nota. Não desiste, não, querido. Estude mais. Se você estudava 2 horas, estude 4 agora. Vocês têm a mente de Cristo. Vocês podem chegar aonde os pais de vocês não chegaram. Vocês podem chegar. Pega esse livrinho aqui, ó, Você Pode Vencer. Gente, eu me degustei com esse livrinho maravilhoso. Eu sei que vocês gostam bastante de ler e vocês são bem fervorosos, mas não pense que as pessoas do mundo são mais felizes do que vocês. Elas não são.
Elas querem mostrar para vocês que elas são felizes, mas elas não são. Eu tenho certeza que quando elas se deitam no travesseiro à noite, elas choram. Sabia? Elas choram. Porque elas não são como vocês. A única função que você tem de ter amizade com elas é falar de Cristo. Se elas não querem Cristo, amém, deixe para lá. Se elas quiserem, amém, recolha essas pessoas. Mas muito cuidado para vocês não serem influenciados por essas pessoas. E os pais também, por favor, não fale que seu filho não pode. Amém? Tem os pais que, misericórdia, esse menino não vai vencer na vida. Não, não faça isso. Diga que ele vai vencer. Mesmo que você veja que ele tem um déficit de atenção, de inteligência, de não sei mais lá o quê, amado, começa a falar o contrário. Né? Porque tem gente que diz, esse menino não vai dar para nada, meu Deus, não estuda, não sei o quê. Aí rouba os sonhos. Não seja boca de Satanás para os seus filhos, para as pessoas que estão próximas a você. Levante, seja daqueles que levante o outro. Amém? Não coloque areia na vida das pessoas, não jogue um balde de água fria, como o pessoal fala, né? Não faça isso, queridos. Seja um canal de Deus para as pessoas. Fale do amor de Deus, fale quem Deus é. Se você vai fazer uma prova, meu Deus, eu estou com isso no meu coração. Se você for fazer uma prova e tem algum problema de ansiedade, ore. Ore. Senhor, me ajuda, tira essa ansiedade. Eu entrego essa ansiedade a Ti, Pai. E vá lá fazer sua prova, querido. Mas sem estudar não dá, né? Primeiro você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte. Amém? Tem que fazer a sua parte. Não tem como você lembrar de coisa que você não estudou. Amém? Bote o material para dentro, ore. Sabia que Deus ele não vai fazer a parte que é nossa? Ele vai fazer o sobrenatural. O natural é a gente que faz. A gente vai estudar, vai passar a noite acordada, né? Vai orar bastante, vai jejuar, vai fazer o que tem que ser feito. Mas a parte de Deus, Ele vai fazer, com certeza. Amém? Então, coloca isso no seu coração. Eu sei que alguns vão iniciar uma universidade, tem gente que está... Será que isso é para mim? É. É para você, viu? É para você. Deus quer que você cresça em graça, em conhecimento. Ele quer que você cresça em todas as áreas. Você não pode estacionar num lugar e dizer, por que Deus não fez isso para mim? Né? Você chegar a 30, 40 anos, por que eu tive essa oportunidade e não fui? Então, faça. A oportunidade que chegar até você, faça. Está debaixo da orientação do Senhor, faça. É um curso, é uma universidade, faça. Amém? Deus vai te colocar nos melhores lugares. Agora, a sua parte você precisa fazer. Amém, queridos? Então, tenha essa consciência que, por causa de Jesus, as pessoas vão odiar você. Mas você precisa permanecer firme até o fim. Amém? Não é só até a metade do caminho, não. Até o fim. Filipenses 1:6, por favor. Estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo. Amém, queridos? Então, aqui você tem a certeza que aquele que começou algo em você, ele vai concluir. Então, se você permanecer firme, você está nessa condição aqui. Amém? Eu falei aqui para os pais, né? Deixa eu abrir aqui, Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. Amém, queridos? Então, ensine seu filho desde criança a respeito dessa palavra. Persevere nessa palavra. Prepare o seu filho para o dia mau.
Prepare o seu filho para decepções. Amém? Não crie uma criança que vá dar trabalho para você. A criança nunca foi acostumada a receber um não. Só que o mundo vai dar não para ela. Não vai ser com o nosso jeitinho. Né? Não crie pessoas fracas. Pessoas que vão ser problemas para você no futuro. Então, seja firme no seu ensino, na sua fé, seja firme na fé. Não fique por aí um dia dizendo que Deus é bom e o outro dia dizendo por que Deus permitiu passar por isso. Deus é bom em todo tempo. Você cantou esse louvor aqui maravilhoso. Ele é fiel em todo tempo. Se você buscar essa letra de música em versículos da Bíblia, você vai achar. Aqui a gente não canta qualquer música. A música não estiver alinhada com a palavra de Deus, ela não passa aqui pelo crivo aqui do Ministério Verbo da Vida, amém? Porque existe uma seriedade, querido, na palavra de Deus. É sério. Esse negócio depende da sua vida. O crédito que você dá à palavra vai mudar todo o curso da sua vida. Você sabia disso? Porque se você um dia crê, no outro dia você não crê, você vai andar capenga. E não é essa a vontade de Deus para você. Se você se sente fraco na fé, porque às vezes pode acontecer, amado. A gente chega num ambiente, a gente está acostumado aqui com esse ambiente de fé, a gente fala fé o tempo todo, e talvez as pessoas cheguem e elas dizem, meu Deus, eu não estou nesse nível. O que você faz? Procura alguém que tem mais fé do que você, converse com essa pessoa, ou leia os livros, leia a sua Bíblia, pega um marca-texto desse, vai marcando aquelas passagens que você precisa memorizar, que você precisa falar, faz ali, escreve, cola lá na sua geladeira, para toda hora que você passar, você ver. O justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé. Começa a fazer esse tipo de confissão, para que você realmente se fortaleça na fé. Amém? Então, e outra coisa, quando alguém chegar perto de você, se você está num nível de fé e a pessoa chegou agora, primeira coisa, ame essa pessoa. Se a pessoa está com dificuldade, querido, ajude essa pessoa. Não julgue. Aí, está aí ouvindo a palavra todo dia. Fulano fala de fé, fulano fala não sei o quê, e você? Não julgue essa pessoa. Ame. Se ela está com dificuldade, irmão, o que você não crê? Vamos aqui para as Escrituras. Amém? Então, abraça essa pessoa, diga para ela o quão importante ela é, pega os textos lá que você já sabe decorado, cite, mande, pergunte assim, posso mandar para você uma ministração que fala sobre fé, que fala sobre o assunto que ela tem dificuldade. Você pega e envia. Se ela não quiser, né, porque tem gente que também abusa, manda 500 mensagens assim, meu Deus do céu, não dá nem para você conseguir raciocinar. Mas aí você pergunta, ajude a pessoa. Né? Não tenho facilidade para ler, mas você tem ouvido, você ouve, bota uma ministração. Tem tanto material bom no YouTube, né? Então, você só fica capenga se você quiser. Amém? Você não vai viver capenga, porque Deus é bom, Ele está cuidando de você. Não seja capenga. Não fique andando de qualquer jeito por aí. Você é filho de Deus e você tem uma vida abundante para ser vivida. Se você não está vivendo essa vida abundante, comece a olhar para você e pergunte para Deus, Senhor, o que está faltando na minha vida? O que eu preciso fazer? A minha parte qual é, Senhor? Porque uma vez eu vi até numa ministração, né, que o pregador, acho que ele falou que Deus era como, a vida era como se fosse um tabuleiro de dama. Na hora que eu jogo, aí é a vez de Deus jogar. Deus jogou e eu não joguei, Ele está esperando que eu faça alguma coisa. Então, pergunte para Deus, isso é uma história, amém? Então, pergunte para Deus o que está faltando. Senhor, o que está faltando? Já estamos no final de 2024, 2025, eu vou mudar de vida. Não é assim que a gente faz? Final de ano a gente fica, eu vou emagrecer, eu vou fazer a dieta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As promessas do final do ano. A gente já sabe. Vou comer bastante para no dia 1º de janeiro passar fome.
Meu Deus. Não extrapole, amém? Então, você faz aquela reflexão básica que você tem que fazer, né? Senhor, o que tem em mim que está impedindo a minha vida de avançar? O que está faltando? Ele vai falar com você, querido. Né? Ele fala com a gente, ele mostra para a gente, usa alguém para falar. Quando eu quero uma resposta de Deus, eu não falo para ninguém. Eu faço a minha oração e fico caladinha. Aí, aqui no meio do louvor, a Karine fala um negócio, opa! Aí, na hora da ministração, outro fala um negócio, opa! Olha aí a resposta. E é assim que Deus faz. Amém? É assim que Deus faz. Ele usa as pessoas, ele fala através da sua leitura diária, no momento que você estiver orando, ele vai responder a você. Porque ele também tem interesse que você melhore de vida. Amém? Que você não fique parado no meio do caminho. Aconteceu um negócio engraçado, eu não sei se ela está aí, a Joselma está aí? Está ali. Um negócio muito engraçado aconteceu. Ela foi lá em casa fazer minha unha uns tempos atrás. E eu tenho um quintalzinho lá que estava cheio de mato. E eu falando para ela, eu digo, menina, eu vou ter que arranjar alguém para capinar isso aqui que está cheio de mato. Aí ela disse, não, lá em casa, sabe o que eu faço? Quando chove, eu boto um banquinho e vou arrancando assim. Todo dia eu arranco um pouquinho. Gente, aquilo foi uma coisa natural que ela falou, mas que me veio uma coisa sobrenatural. E eu falei, gente, olha só, o matinho está ali nascendo. Quando está pequenininho, a gente arranca, não faz muito esforço, né? A gente arranca ele ali pequenininho. A mesma coisa são os pensamentos errados que vêm na nossa mente. Quando eles chegam, eles são pequenininhos. O que a gente faz? A gente tira eles de lado. Ah, mas eu não posso controlar o que eu penso. Meu querido, se você pegar a palavra de Deus e inculcar, colocar na sua cabeça todos os dias, você não vai mais pensar besteira. Amém? Você vai trocar esses pensamentos errados, essas ervas daninhas. Você vai arrancar elas e vai deixar só as suas plantinhas que você quer crescerem ali. Porque se você deixar esses pensamentos errados permanecer na sua mente, o que vai acontecer? Elas vão sufocar as suas plantinhas, elas vão sufocar a palavra de Deus que você colocou no seu coração. Então, não adianta você vir só no culto na quinta-feira e no domingo, receber a palavra e viver uma vida de qualquer jeito e chegar no dia e dizer, minha vida não mudou, essa palavra é mentirosa. Não. Você é que não deu crédito, você é que não fez a sua parte. Aí a palavra não funcionou, a culpa é de Deus. Deus é culpado disso. Não, queridos. A palavra de Deus está aqui, a verdade da palavra está aqui. Está disponível para todo mundo. Se você quiser, você usufrui. Se você não quiser, você vai comer do fruto das suas palavras, das ervas daninhas que estão lá, prejudicando você. Eu sei que você é inteligente, que você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, e você vai escolher viver uma vida que Deus projetou para você. Amém? Uma vida de sucesso, uma vida abundante, uma vida cheia de saúde. Amém? Uma vida plena, uma vida digna. Amém? Isso não é um conto da carochinha, não é uma coisa impossível de se viver. É possível, porque a palavra diz que é possível. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, você vai usufruir dessa vida abundante que Deus tem para você. Se você não crê, simples assim, você não vai conseguir viver aquilo que Deus planejou. No cemitério, acho que foi Valzinho que falou aqui no culto de missões, no cemitério está lá um monte de sonhos enterrados. Pessoas passaram pela vida, mas elas não se dedicaram àquilo que Deus tinha chamado para elas, e elas morreram ali sem viver o que Deus planejou para elas. Da mesma forma, a gente também precisa se avaliar, se olhar e dizer, e perguntar, Senhor, o que eu faço? O que o Senhor tem para mim? Tem pessoas que já sabem o que Deus tem para elas. Tem outras que ainda não sabem. Mas sabe que Deus também, quando Ele chama, Ele também nos orienta o passo a passo. Ele nos dá o direcionamento diário que a gente precisa. Dá, queridos. Ele dá o direcionamento diário. Todos os dias Ele fala com você. É porque, às vezes, a gente está ocupado, está na correria, está, com muita coisa para fazer, a gente não escuta o direcionamento de Deus. Mas, se a gente parar e a gente
ter um tempo de oração, de comunhão com o Senhor, de leitura da palavra, de colocar no seu coração, não, esse ano eu vou ler mais. Eu li 5 livros no ano passado. Esse ano eu vou ler 10. Eu vou ler 15. Sabe? Pegar aqueles assuntos que você precisa se fortalecer. E você vai ali, juntamente com a sua Bíblia, você vai se alimentando. Eu duvido que você chegue no final de 2025 capenga. Você não vai chegar. Amém? Vai vir o dia mau e você vai dar um chute na cara do cão. Ele vai sair, ele é que vai ficar capenga. Amém? É ele que vai ficar caindo aqui, caindo acolá. Eu não aguento mais esse. O que aconteceu com esse? Ele vai sair, né, aborrecido e chateado. Porque ele sabe aonde tocar a nossa vida. No mínimo, ele já viveu mais do que a gente. Então, as táticas deles é conhecida, as táticas deles a gente conhece, querido. Tem na palavra e sempre se repete. É do mesmo jeito. Sabe? É porque, às vezes, a gente está tão focado no problema, a gente tira os olhos da palavra e coloca no problema, que a gente não enxerga mais nada. Mas, na hora que o problema vier, você se levanta e diz, ei, espera aí, existe um Deus que é meu Pai, que cuida de mim e que vai me livrar dessa situação. Se você não lembrar de nenhum versículo, lembre pelo menos desse louvor. És fiel em todo o tempo. Olha que coisa linda. É muito linda, amados. É maravilhoso você falar isso para o seu pai todos os dias. Senhor, tu és fiel. Pai, tu és bom. Sabia que o quadro muda? A situação muda, querido. Porque quando você coloca os olhos no problema, o problema cresce. E a palavra fica pequenininho. Quando você coloca os olhos na palavra, o problema fica pequenininho e você cresce. Então, o segredo é você colocar os seus olhos na palavra, se firmar na palavra. Senhor, esse ano eu não vou me desviar, não. Eu vou permanecer firme na igreja. Vou ficar firme. Não vou ficar triste com situações. Não vou me importar com as coisas bobas que acontecem. Né? Se eu não tiver com vontade de ir, eu vou sem vontade mesmo. Né? Tem dia que a gente não está afim, não. Meu Deus do céu, tem culto hoje, misericórdia. Os anjos me arrastam. Traga. Anjos, me tragam. Hoje eu não estou afim, não. Sabe que esse dia é o dia que mais Deus fala com você? Não estou muito afim, não. Estou cansado, meu Deus. Estou chegando agora, estou assim, cansaço físico e mental. Mas aí você vem, querido, e você recebe um refrigério da parte do Senhor. Porque Ele é bom em todo tempo. A bondade dEle te alcança. Amém? 2 Coríntios 5, 7, por favor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Amém? Ver, sentir, tocar, né? São os 5 sentidos que a gente tem. Então, a gente não vive por esse sentido. Porque, às vezes, a gente não está se sentindo bem. Não estou me sentindo bem, não estou afim, estou triste, estou isso, estou aquilo. Mas a nossa vida não é baseada nesse tipo de sentimento, nesse tipo de pensamento. A gente vive pela fé, nós andamos pela fé. Amém? Então, não viva baseado nos seus sentimentos. Sentimento é bom, querido, né? Não é algo ruim, não. Mas, às vezes, eles atrapalham a nossa vida. Às vezes, a gente se sente de uma forma totalmente diferente daquilo que Deus designou que nós fôssemos. Né? Às vezes, a pessoa se sente pequeno. Eu sou tão pequenininho, não valho nada. Quando a palavra diz que você vale.
Se só existisse você no mundo e Jesus tivesse que morrer só por você, ele morreria. Se só tivesse você no mundo e a Bíblia tivesse que ser escrita só por causa de você, seria escrito. Como? Não sei. Deus faria algo para que você conhecesse a Ele. Porque a palavra, amada, é uma forma da gente conhecer quem é o nosso Deus. Se você não tem hábito de ler a sua Bíblia, de buscar, né, a face do Senhor através das Escrituras, você não vai saber o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não vai conhecê-lo de fato e de verdade. Amém? Se você pegar o Antigo Testamento e você ler o Novo, né? Quando eu já falei aqui uma vez, eu li a Bíblia 5 vezes, toda. A primeira vez que eu li, eu não era crente, não tinha nascido de novo. Eu era católica. E quando chegou lá no João, que ele falava assim, filhinhos, aí eu, meu Deus, eu não sou filha. Eu tive essa consciência, querido. Como é que pode? Eu tive essa consciência, meu Deus, eu fechei a Bíblia na hora e eu digo, gente, eu não sou filha. Eu não sou filha, eu sabia que eu não era filha. Agora, eu estava encantada pelo José do Egito, né? Estava maravilhada com aquilo. O meu herói era José do Egito. Continuei a ler, mas me deparei com essa verdade. Mas depois eu entendi, né? Alguém falou de Jesus para mim, eu entendi que eu podia ser filho de Deus, porque ele, na verdade, ele estava escrevendo aquilo para mim. Filhinha, quando você for ler a Bíblia, coloca você ali. Leia como que esteja sendo dito aquelas palavras para você, que, na verdade, é para você. Amém? Então, não trate a palavra como uma coisa distante, né? Não leia por obrigação. Meu Deus, eu tenho que ler isso aqui. Não, querido, pare tudo que você está fazendo, se concentre ali, entenda aquilo que está escrito. Pega o seu celular, coloque lá, se tiver alguma palavra difícil, você vai, recorre lá ao Google. Que palavra é essa? Está lá o significado, você troca aquela palavra, leia de uma forma fácil. Procura uma tradução que se adapte ali ao que para que você entenda. Amém? Tem vários tipos de Bíblia para você ler. E você vai ser alcançado através da palavra. Você vai... a sua fé vai crescer. Amém? A sua fé vai aumentar, porque nós aumentamos a nossa fé por ouvir a palavra de Deus. Se você quer aumentar a sua fé, comece a ter contato com a palavra de Deus. Vai lá nos evangelhos, vai lá nas cartas. Comece a ler. Aquilo ali foi escrito para nós. Amém? Hebreus 10, por favor. Eu já estou encerrando, amém? – 35 até o 39. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro a pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos segue avante. Amém? Nós não somos daqueles que regridem, daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás, mas somos daqueles que avançam sempre. Nós estamos sempre avançando. Se você não está avançando, comece a andar. Amém? Se movimente, não fique parado. A água parada dá lodo, dá mosquito, dá dengue. Você é um rio que você vai se movimentando. Você não vai ficar parado, você não vai ficar estacionado. Se você está passando por uma adversidade, Deus é poderoso para te livrar dessa adversidade. Ele é poderoso para te levantar. Ele é poderoso para te livrar. Ele é poderoso para mudar o curso das coisas. Sabia disso? Deus muda o curso das coisas. Ele muda, querido.
Às vezes você se acha que não tem. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Eu fiz tanta coisa errada. Deus sabe que eu fiz no verão passado. Querido, esquece. Você já pediu perdão para ele já esqueceu. Porque, às vezes, a gente se sente condenado e o diabo gosta disso. Satanás ele se aproveita disso. Olha, eu sei que você fez. Você falou isso, você fez aquilo, você foi para tal lugar, né? Fez umas coisas que não era para fazer. Ele sabe que ele estava lá, que foi orientação dele. Aí você fica, né, se sentindo condenado por aquilo. Mas se você pedir perdão a Deus, ele não esquece, ele não te perdoa? Então pronto, então largue para lá, siga em frente. Ô diabo, agora você não manda mais em mim não, ó. Eu já confessei, pecado confessado, você não pode cobrar mais nada. Jesus já levou, eu mudei de vida agora. Eu agora vou avançar, eu vou crescer, eu vou andar em fé. E você vai ter uma outra perspectiva de vida. Você vai avançar. Amém? Vamos ler de novo o último versículo? Nós, entretanto, não somos dos que regridem, mas para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Então, deixa as coisas que ficaram para trás. Quem vive de passado é museu. Amém? Você vai lá no museu, tem um monte de coisa lá de trocentos anos. Vive disso. Legal? É legal. Mas a gente não vive não somos um museu para viver de passado. A gente vive pela palavra de Deus, a gente vive baseado nos princípios da palavra. Amém? Deus não quebra princípio. Então, se alinha aos princípios dele, se você está, né, fazendo algo ou vivendo algo que não é, você sabe que não é a vontade de Deus. Então, meu irmão, se levante, se alinhe, permaneça firme, levante a cabeça mesmo. Não fique de cabeça baixa, não fique cabisbaixo, porque maior é aquele que está em você do que quem está no mundo. Amém? Ele é maior na sua vida. E você vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Por causa dele, por causa da sua palavra. Amém? Então, os livros que estão aqui, você pode vencer, Vencendo os Inimigos da Fé. Esse livro é maravilhoso. Eu não quis trazer os outros que já são bem conhecidos, porque, enfim, eu nem passei na livraria. Esses aqui são meus. Amém, querido? Você foi edificado com essa palavra? Amém. Você vai permanecer firme. Amém. 2025 está chegando aí, você vai... Amém, queridos. Seja edificado com essa palavra.